Primeiro de tudo, queria agradecer ao Grande Espírito, né? Junto a isso, a minha comunidade, ela não foi afetada tanto nas casas, ela foi afetada tanto na produção. Mas esse momento assim de unificação e luta foi em decorrência de outras comunidades que tiveram as casas inundadas, né? As pessoas tiveram que sair também das suas casas. A gente ficou muito triste com as situações que as famílias estão se passando, porque muitas famílias têm crianças, né? Tem pessoas que idosas que tiveram que abandonar suas casas para estar dentro de um barco grande, dentro de uma escola. Fui nessa aldeia onde mora o meu sogro, né? Gravei um vídeo dentro da casa dele, vendo a casa dele naquela situação, né? Ele muito triste porque ali estava subindo e estava perdendo as coisas que ele já tinha construído em uma vida, né? Ele não é assalariado, ele vive da produção, ele vive do que ele vende, né? Eu fiz e mandei para os amigos para ver como é que poder se movimentar. Mas aí eu não imaginei que essa magnitude ia ser tão grande, né? E a gente teve a solidariedade das pessoas e conseguimos arrecadar um pouco de recurso, compramos 90 cesta básica, já fizemos a primeira entrega, né? E hoje aqui dentro da região nós temos para mais de 400 famílias, mas nem todas essas 400 famílias foram afetadas, né? Dentro dessa região nós temos os 4 povos indígenas que moram nessa região, né? Que é o povo Runicuim, que é o meu, o povo Xanenawa, tem o povo Maderá e o povo Axaninca. Não só é o indígena que está sofrendo com isso, mas também os ribeirinhos, porque toda a produção que teve se perdeu, foi destruída pela água que veio. Esse ano provavelmente vai ter uma crise de produção aqui no município, né? E as coisas, quando isso acontece, vai ficar cada vez mais caro as coisas, né? A produção que vai começar a gerar depois do plantio, depois de vazar, são 6 meses para poder a produção começar a dar novamente. E aí a primeira produção não tem como a família tirar para vender, vai tirar para o sustento dela. Como é que essas famílias vão tentar sobreviver, principalmente aquelas que não têm empregos? E que ajuda? Hoje o governo está vivendo uma situação de calamidade também. Está tendo a questão do Covid-19, está tendo surto de dengue aqui nessa região. E agora com o rio vazando, que vem mais prejuízo. Tem que trabalhar para poder sustentar a casa e para plantar também, né? Nem próprio prefeito tá dando sustento em tudo para as famílias indígenas, nem para os ribeirinhos. Nós conseguimos uma parceria com o Depasa para poder levar águas para essas comunidades, para ter pelo menos uma água limpa para beber, porque se não tiver água, as crianças vão começar a pegar diarreia, junto também com a saúde indígena, também ajudou na logística das pessoas para levar água, para levar a cesta básica, mas ainda tem comunidades que a gente não conseguiu chegar. Ao todo, são 43 comunidades que existem aqui nessa região. Até onde que eu sei é que o governo do estado deixou para os municípios a questão de a gente procurar a defesa civil, né? Mas aí foi feito uns documentos, foi feito pelas organizações para as famílias que estão vivendo, né? Mas aí essa ajuda não vai vir com 2, 3 dias, né? Tá demorando muito e desde que veio hoje o rio já está começando a baixar, as famílias já estão retornando para suas casas. Com isso, com a chuva também, algumas aldeias começaram a desmoronar, né? As terras começaram a fazer deslizamento, coisa que não acontecia, né? Como diziam os mais velhos, né? Se nós não preservar a natureza, se nós não valorizar aquilo dentro do que está no ecossistema, as coisas vão mudar, os climas vão mudar, né? As coisas vão ficar mais complicadas, a natureza vai vir cobrando mais forte. Então é isso que os nossos mais velhos falavam para a gente, e as coisas estão começando a acontecer. É nossa responsabilidade de indígena manter a nossa floresta limpa, viva, mas também a gente tem que ter a consciência das pessoas que estão lá fora, para poder fazer o máximo de possível de não poder destruir a natureza, porque são esse pouquinho que tá ajudando a manter o clima mais estável. Se não existir mais pessoas que possam valorizar a nossa natureza, e vai vir mais doenças diferentes, vai vir mais calor mais extenso, né? Então, vir mais chuva como tempestade, não aquela chuva normal, então as coisas estão começando a se mudar. Então, isso tudo que está acontecendo é pelo que o homem estão fazendo pela natureza.
A gente conseguiu, em menos de uma semana, com a ajuda dos amigos de Brasília, alguns outros amigos que já vieram visitar minha comunidade, dentro do meu centro, né? Fazer trabalho com as medicinas, o Nishipuk, a ayahuasca, né? O rapé, a sananga, o cambu, que vieram, as pessoas se solidarizaram e têm essa confiança em mim, né? Para poder chegar até essas pessoas e poder fazer com que realmente elas possam estar recebendo essa cesta básica, né? O que vier é bem-vindo, seja ela em recurso financeiro, ou seja ela em doação de roupa ou de tecido para as crianças, tudo isso é bem-vindo, porque não vai ajudar a minha pessoa, vai fortalecer as famílias que realmente estão precisando. E dizer aos irmãos que se a gente manter essa corrente do bem, essa união, a gente consegue tanto melhorar a nossa vida como melhorar a vida de outras pessoas, né? A gente tem que pensar no próximo, respeitar o próximo, ver as consequências que cada um se passa, porque a gente não sabe o que pode acontecer com a nossa vida. Hoje são as pessoas que estão precisando, mas futuramente pode ser essas pessoas que vão precisar, e nós vamos estar sempre aqui na floresta, esperando as pessoas que vêm para também receber a cura da natureza, receber o fortalecimento da natureza. Agradeço a cada um, e aquele que puder doar, que sentir no coração de doar para as famílias, para ver uma cesta básica chegar na porta da família, uma água potável para as famílias, faça a sua parte, que a gente vai fazer a nossa e defender a cada momento o, a qualidade de vida das famílias que mais necessitam. Rauch, Rauch.